Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da Maratona Mundo das Penas. Eu sou a doutora Camila Macedo, criadora do Bird Academy, e eu ajudo tutores de aves a prevenirem possíveis doenças e a darem mais longevidade aos seus pets. E nessa semana, eu estou te ensinando como é que funciona o mundo das penas. Eu estou te dando um mapa e sendo seu GPS por esse caminho que por muitas vezes é tão difícil de percorrer sozinho. Bom, recapitulando as aulas passadas, na primeira aula, erros que diminuem a longevidade da sua ave, eu te ensinei sobre a anatomia das penas, sobre o sistema tegumentar. Na segunda aula, principais doenças que você causa na sua ave e não sabe, eu te falei sobre a muda de penas e te falei sobre os principais distúrbios nutricionais. Eu queria agradecer a presença de todos nos últimos dias, queria dizer que eu estou muito feliz realmente com o seu interesse em cuidar do seu animal e entender quais são as necessidades dele. Não tem como realmente comparar um cão ou um gato com uma ave, e é por isso que eu tô aqui fazendo o meu trabalho, te dando uma amostra de como deve ser esse cuidado. Se você tiver alguma dúvida relacionada às aulas da nossa maratona, me deixa aqui nos comentários e eu vou responder a maior quantidade de dúvidas que eu conseguir relacionadas à nossa maratona e ao Bird Academy lá na comunidade do Facebook exclusiva para isso. Hoje, na nossa aula 3, a alimentação correta para garantir saúde da sua ave, eu vou te mostrar como deve ser a alimentação da sua ave e quais outros pontos fundamentais da saúde dela. Mas antes disso, eu queria ler rapidinho aqui alguns depoimentos de uns alunos meus lá na comunidade Bird Academy. Bom, aqui a gente tem a Ana falando, enquanto uns forrageiam, outros na alimentação natural. Será que valeu a pena esse curso? Muito, muito, muito. Esse galho atravessado, na verdade, é um galhão bem ramificado de goiabeira que eu coloquei apoiado na poltrona da sacada. Então, a gente consegue ver aqui o Nelson, a caturrita da Ana e as calopsitas dela realmente realizando o forrajamento. A Lilian falou, neném tá comendo maravilhosamente a estruzada. Obrigada, doutora Camila, e obrigada, pessoal da comunidade. Estou muito feliz com essa conquista. Line, muita felicidade em estar participando desse projeto que está me ajudando a ser uma tutora melhor. Gratificante. Aqui a gente estava numa aula ao vivo lá dentro da comunidade Bird Academy, onde eu estava falando sobre target training. Aqui a gente tem a Lohane falando, só para dizer que eu e o Miguel, o periquito dela, estamos viciados no Bird Academy. Eu até imaginava que seria bom, mas não sabia que era tanto assim. PS, já iniciamos algumas mudanças e foco em ser 1% todo dia melhor. Miguel e seus irmãos agradecem imensamente a doutora Camila. E aqui a Adriana, curso Bird Academy concluído e a palavra que exprime essa conquista é gratidão. Gratidão à doutora Camila pelos conhecimentos passados e pelo carinho dispensado aos nossos filhos de penas. Gratidão aos nossos colegas da família Bird Academy que vibram com nossas conquistas, que se sensibilizam com nossas dificuldades no manejo de nossas aves e nos dão dicas valiosas para melhor cuidarmos dos nossos psitacídeos. Gratidão a Deus que nos permitiu concluir esse curso. Muito obrigada a todos. Esses aqui são alguns dos depoimentos lá dentro da nossa família Bird Academy. Eu sou imensamente grata aos meus alunos e realmente é um prazer enorme para mim ter cada um deles, ter cada um do filhinho de pena deles fazendo parte dessa nossa grande família Bird Academy. Bom, então vamos lá realmente para a nossa aula de hoje para você entender de fato a alimentação adequada, pilares da saúde e um pouquinho mais sobre o Bird Academy. Como que deve ser, então, a alimentação do seu animal? A gente realmente viu que uma alimentação à base de semente não é legal, né? E a semente, ela entra nesse filetinho rosa aqui, como realmente um petisco, como realmente um agrado, tá? Como menos de 5% aí da alimentação diária do seu animal, do seu psitacídeo. A base dessa alimentação, né, o que realmente deve fazer parte da alimentação do seu animal, que deve ser o arroz e feijão aí no prato da sua calopsita, do seu papagaio, da sua arara, do seu psitacídeo, seja ele qual for, deve ser a ração extrusada. Isso deve compreender 80% da dieta desse animal. É lógico, ração extrusada própria para a espécie que você tem na sua casa. Não é porque você tem uma arara e um papagaio que você vai dar a mesma ração para a arara e para o papagaio. Tá? Cada espécie tem uma demanda nutricional, né? Cada espécie vai precisar comer um tanto de proteína, um tanto de gordura, um tanto aí de micronutrientes. Por isso que cada espécie tem uma formulação pensada. Fora isso, 15% da dieta deve ser realmente legumes e verduras, tá? Então a gente pode colocar, introduzir aí na dieta verduras verdes escuras, escarola, chicória,
rúcula, agrião, almeirão, couve, espinafre. E a gente pode introduzir também alguns legumes, cenoura, abóbora, beterraba, abobrinha, enfim. As frutas, elas entram como 5% da dieta desse animal, tá? Ela não deve fazer grande parte dessa composição da alimentação da sua ave. Bom, trouxe aqui um parágrafo de um estudo científico, tá? Que realmente fala sobre as principais doenças causadas aí por uma nutrição inadequada, e o que tem descrito aqui é o seguinte, que uma dieta formulada, né, uma dieta realmente extrusada, o processo de extrusão, ele usa temperaturas muito altas que vão destruir os possíveis micro-organismos presentes ali naqueles alimentos que estão sendo utilizados para produzir essa ração extrusada, e que outro benefício da ração extrusada, além da gente ter todos os micronutrientes presentes nessa dieta, a gente impede a seleção do animal, né? Lembra lá na nossa primeira aula, as aves, os psitacídeos, eles são sim bastante inteligentes, mas ele não tem a capacidade de perceber, bom, vou comer aqui a minha ração extrusada, porque é o meu prato de arroz, feijão e salada, né? Vou deixar aqui a minha semente de lado, vou deixar meu hambúrguer de lado, porque eu preciso comer a ração. Nós precisamos ter essa responsabilidade por eles. E quando a gente oferece realmente uma ração, a gente impede que o animal selecione o que ele vai comer. E ele acaba ingerindo a ração. Não é tão simples assim, né? A gente tem todo um método, todo um processo para fazer essa mudança. A gente não consegue fazer essa mudança de forma tão rápida. Mas, de fato, a gente não deixa com que o animal escolha o que ele vai comer e oferece para ele aquilo que ele, de fato, precisa comer. A ração extrusada, ela é realmente uma formulação homogênea, né, balanceada, que diminui aí os problemas nutricionais dos animais, porque o animal não vai conseguir escolher, tá? O que a gente precisa prestar muita atenção é qual ração oferecer. A ração extrusada, ela tem esse aspecto aqui, então é igual uma ração de cachorro, tá? Só que ela vai ter grãos menores para aves de porte menor e grãos um pouquinho maiores para aves de porte um pouquinho maior. Quando a gente tem um bolo pronto, né? Um bolo lá cheio de chantilly, cheio de glacê, aquela coisa linda, maravilhosa, a gente não sabe o que tem dentro daquele bolo, concorda? A gente não sabe se aquele bolo tem muito açúcar, se aquele bolo tem muito óleo, se aquele bolo tem bons ingredientes. A gente pode ter o mesmo bolo ali, cheio de chantilly e tal, e realmente ser um bolo em que a gente tem bons nutrientes, boa qualidade nutricional, em que realmente é um bolo saudável. Quando a gente tem uma ração extrusada, a ração extrusada a gente pode entender como uma massa de bolo, onde, na verdade, todas as partezinhas de extrusão vão ter as mesmas concentrações dos nutrientes, porém, tem muito bolo aí de lama com cobertura de chantilly. O que eu quero dizer com isso? Tem muita ração extrusada por aí que não usa ingredientes de boa qualidade, que realmente usam subprodutos ao invés de produtos integrais, que pecam na hora de colocar algum aditivo. Então, prestem muita atenção na qualidade da ração que vocês também vão ofertar para o animal de vocês, tá? Quando a gente tem uma ração extrusada, em que a gente tem alguma semente junto, ou quando a gente tem alguma ração extrusada que tem frutas, seja ela seca, pior ainda, cristalizada junto, a gente possibilita o animal a escolher aquilo que ele quer comer. Os psitacídeos, nós também, né? A gente tem uma capacidade de alimento que a gente consegue comer por dia. Muitas vezes, quando a gente come muito no almoço, né? Você foi lá naquela feijoada, comeu um monte, meu Deus do céu. Você consegue jantar? Você não consegue jantar. Primeiro, porque você está gastando energia digerindo aquilo que você comeu. Segundo, porque possivelmente você atingiu a sua capacidade de comida por dia, né? A gente tem um tanto que a gente consegue comer por dia. Se você comer aquilo em 24 horas ou comer aquilo em 8 horas, é aquilo que você comeu. Para os psitacídeos é a mesma coisa. Então, quando a gente possibilita eles a escolherem aquilo que eles querem comer, eles vão comer primeiro aquilo que eles gostam e depois o que está lá oferecido. Se você oferece uma ração cheia de frutinha cristalizada, cheia de semente, cheia de guloseima, ele vai comer um monte de guloseima e vai sobrar pouco espaço
para ele comer aquilo que ele quer comer. E um outro ponto bastante importante de ser falado é que nutrição é completamente diferente de alimentação. Uma criança que só come chocolate, que só come hambúrguer, que só come batata frita, pode ser que ela esteja alimentada. Isso significa que ela está bem nutrida? Isso significa que ela comeu vitaminas que ela precisava, que ela comeu o tanto de fibras que ela precisava, que ela comeu todos os aminoácidos que ela precisava? Não. O mesmo acontece com as nossas aves, tá? É diferente um animal estar alimentado com uma dieta à base de semente e não estar bem nutrido, quando a gente compara um animal que tem uma dieta à base de ração extrusada, que tem como complemento legumes, verduras e de vez em quando uma fruta ou outra, esse animal, além de estar bem alimentado, está bem nutrido, tá? Consegue perceber a diferença? E aí que tá, a gente também tem algumas formulações de rações em que a gente não compreende boa nutrição, que a gente só compreende uma boa alimentação. E não é isso que eu quero que você busque aqui para o seu animal. A gente está buscando prevenir doença, a gente está buscando dar mais longevidade, a gente está buscando realmente um bem-estar maior. Tá? Isso, de fato, compreende uma boa nutrição. Então, eu preciso que você se atente em relação a isso. Uma boa ração extrusada, ela não vai usar corante, uma boa ração extrusada não vai ter fruta seca ou fruta cristalizada, ela vai realmente evitar outros componentes na ração que não o grão extrusado. Um fator bastante importante é a gente também prestar atenção no armazenamento dessa ração. Tem algumas vitaminas, alguns micronutrientes que eles são facilmente oxidados, que eles são facilmente perdidos, principalmente com incidência de luz e com o oxigênio. Se eu acabei de te falar que a luz pode incidir na ração e fazer com que alguns micronutrientes sejam perdidos, você vai confiar numa ração que é vendida num saquinho transparente? A gente não pode confiar nesse tipo de alimento, tá? Porque tem incidência direta de luz e a gente perde, sim, alguns micronutrientes. Então, o ideal, além de você realmente procurar uma formulação que tenha os grãos homogêneos, que não tenha corante, que não tenha aditivos, né, frutas ou sementes, é importante que você também procure uma boa embalagem. Uma embalagem que a gente não tenha incidência de luz naquele alimento, tá? Senão a gente, de fato, vai perder aí alguns micronutrientes com a incidência de luz e com oxigênio também. É importante que você procure por empresas grandes, empresas sérias, empresas que realmente tenham um bom estudo por trás dessa formulação. A ração extrusada, ela sempre deve estar presente ali no ambiente do seu animal. Eu coloquei essa foto para que eu consiga te mostrar quais são os comedouros aqui presentes no ambiente dessa rosela. Aqui a gente tem um recipiente, esse branquinho aqui, onde a gente tem uma alimentação natural. Nesse recipiente aqui, âmbar, escurinho, marronzinho, a gente tem sim a presença da ração extrusada. Nesse outro aqui, nesse da ponta mais escuro ainda, marronzinho, a gente tem água filtrada, sempre de boa qualidade também. E nesse último branquinho a gente tem um suplemento alimentar, porque são animais destinados à reprodução. Não incentiva a reprodução em casa, tá? Mas nesse caso, como é um criatório, a gente tem um suplemento alimentar. Para animais mantidos como pet, a gente consegue sim manter o animal bem nutrido, bem alimentado, com uma boa ração extrusada e com um suplemento de alimentação natural. A semente, ela pode ser oferecida como petisco. Sabe aquele biscoitinho que você dá para o seu cachorro quando você pede para ele sentar e ele senta? Sabe aquele bifinho que de vez em quando você oferece como agrado para o seu cachorro? O mesmo vai funcionar com a semente, tá? A gente pode oferecer pontualmente, como uma forma de recompensa, como um agrado, realmente como uma moeda de troca, se você quiser ensinar aí algum truque para o seu animal. E dá super para a gente ensinar, dá super para a gente treinar nosso psitacídeo mantido como pet, porque eles são extremamente inteligentes, dão um nó na nossa cabeça, mas a gente consegue sim treinar eles. E uma forma muito efetiva é sim oferecer como uma recompensa positiva uma semente.
tá? Então, a gente vai guardar essa semente para esse momento específico. Ai, mas a ração é muito cara. Ai, mas eu moro no interior e aqui na minha cidade não tem ração extrusada de boa qualidade. Bom, essa é uma objeção bastante grande e no momento atual em que a gente está vivendo, essa é uma frase, uma colocação que não cabe mais, né? A gente tem tudo que a gente precisa na palma da nossa mão. Se você está me assistindo aqui, se você está me acompanhando, você tem recurso para sim adquirir uma ração de boa qualidade para o seu animal aqui no seu celular, tá? Você consegue sim acessar grandes lojas aí que vão entregar na sua casa a ração do seu animal. Ah, mas a ração é muito cara. A gente não pode enxergar isso como caro. A gente precisa enxergar isso como investimento. Investimento na saúde do seu animal, investimento realmente na qualidade do alimento que você está oferecendo para ele. Caro depois é a conta no veterinário, quando o seu animal tiver com algum distúrbio nutricional. Caro depois é realmente você ter que sair correndo numa situação de emergência, se é que você vai ter veterinário disponível na sua cidade. Então, a gente precisa entender. Eu gosto de falar que, na verdade, tem duas coisas que a gente não pode poupar: a alimentação. É muito melhor a gente investir numa alimentação do que ter que comprar remédio depois. Isso vale para a gente também. É muito melhor a gente prestar atenção nos alimentos que a gente come, investir mais na nossa nutrição do que ter que ficar gastando realmente dinheiro com o remédio, né? E a outra coisa que a gente não pode poupar, na minha opinião, é em informação. Porque isso é um ativo que ninguém tira da gente, é conhecimento. Toda vez que a gente tem um bom embasamento, toda vez que a gente tem bom conhecimento, isso não é tirado de nós, tá? Então, alimentação e conhecimento são dois investimentos que sempre vão valer a pena. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os alimentos importantes durante a muda de penas. É importante a gente ter alimentos ricos em vitamina A, porque a gente aprendeu aí na nossa segunda aula que a vitamina A ela é muito importante para a gente ter uma boa renovação de célula. Ela é importante sim para garantir boa qualidade na pele do seu animal, boa elasticidade, para que essa pena consiga nascer realmente de uma forma bastante íntegra. É importante a gente ter alimentos ricos em vitamina C, para quê? Para aumentar a imunidade desse animal que está passando por uma mudança natural do corpo dele passar, mas que é uma mudança realmente que exige bastante energia, né? Que vai demandar bastante desse animal. Lembra, o dentinho do neném quando tá nascendo judia um pouquinho, o neném fica mais sensível, isso é mais desgastante, o mesmo vai acontecer durante a muda de penas do seu animal, e a gente realmente dar esse aporte de vitamina C aumenta a imunidade dele e protege ele contra possíveis problemas que venham a acontecer nesse período. Outro fator muito importante é a gente ter boa qualidade de proteínas, boa qualidade de aminoácidos. Por quê? Porque a pena nada mais é do que deposição de proteína para que ela possa nascer sempre perfeita. Como que a gente faz para garantir isso? Tendo uma boa alimentação durante o ano todo. Como que a gente faz para ter uma boa alimentação durante o ano todo? Seguindo lá aquele gráfico onde 80% é ração extrusada, 15% são legumes e verduras, 5% são frutas e sementes, tá? Essa é a melhor maneira da gente, de fato, dar esse aporte aí de nutrientes para o nosso animal. Quando a gente quer suplementar algo, então seu animal está passando aí por um processo mais estressante, está passando por uma muda de penas, eu quero suplementar um pouquinho de vitamina A, a forma mais segura da gente fazer isso é sempre através de um alimento natural. Não realize a suplementação de vitaminas sintéticas no seu animal. Como assim? Não adianta ir lá na casa de ração e comprar lá uma vitamina para você colocar na água, para você dar para o seu animal sem critério algum. Isso pode prejudicar ainda mais a saúde dele. Por quê? O excesso de vitamina, ele também é muito prejudicial, tá? Então, a menos que tenha sido recomendação do seu médico veterinário, suplemente essa alimentação através de alimentos naturais, tá bom? É a forma mais segura, é a forma mais tranquila da gente fazer isso sem que prejudique a saúde do seu animal. Bom, e aí, será que dá para mudar a alimentação do dia para a noite? Será que a gente consegue sair de uma dieta que sempre foi à base de semente e do dia para a noite oferecer ração para esse animal? Será que faz bem a gente fazer essa mudança? A mudança de alimentação, ela deve ser um processo gradativo, né? Uma mudança aí brusca e sem método, ela não vai garantir saúde.
ela não tem boa absorção de nutriente, é realmente aquela criança desnutrida, enfraquecida. A gente não pode sair bombardeando o organismo dessa criança cheio de nutriente, né? Isso vai sobrecarregar os órgãos. A gente precisa ir mostrando aos pouquinhos para o organismo como é aquela nova alimentação, como é que a gente deve fazer isso, como é que o corpo vai receber isso. Então, a gente precisa ensinar também aquele organismo que aquilo é um alimento, tá? Uma boa transição de alimentação, ela é feita sem que seu animal passe fome, ela é feita sem que seu animal tenha um grande estresse. Uma troca de alimentação feita realmente sem método, sem critério nenhum, pode sim abaixar a imunidade do seu animal, pode sim debilitá-lo ainda mais, fazendo com que ele perca peso. Realmente vai estressar o tutor que está fazendo isso, que não sabe direito o que está fazendo. É difícil você fazer isso sem saber o que você tem que monitorar. E, de fato, o risco não é zero, tá? Se você tentar fazer essa mudança de alimentação sem saber o caminho, sem saber como fazer, o que você deve prestar atenção, como é que você deve fazer isso, se não está respondendo a um lado, você precisa saber como reagir a isso. Se você não sabe, você pode colocar a vida do seu animal em risco, tá? A gente realmente está falando de um processo, de uma mudança muito grande, de uma mudança que ela deve sim ser feita, mas que ela deve ser feita com bastante cautela, com bastante critério, com acompanhamento, sabendo o que fazer, qual é o próximo passo, quando dar um passinho para trás, quando realmente parar, olhar a situação e entender o que está acontecendo. Chances são que você precisa de alguém que já fez isso várias e várias vezes, que já teve sucesso com isso. A mudança, quando ela é feita com método, né? Quando a gente sabe o que está fazendo, quando a gente sabe o que monitorar, a gente tem as etapas a serem percorridas. A gente consegue, sim, nesse processo, com o método, fazer uma transição saudável, realmente promover uma boa absorção de nutrientes para esse animal, sem estresse, com realmente uma boa nutrição, com um animal mais saudável e sem risco de morte. Eu já vi acontecer morte por conta de transição de alimentação sem método, sem critério, sem acompanhamento do dia para a noite, sem o tutor ter noção do que ele estava fazendo. Não é assim. A gente precisa ter responsabilidade. E, de novo, eu preciso que você realmente entenda que eu tô aqui para te ajudar. Tá? Eu realmente tenho isso como missão. Desde que eu nasci, eu sou muito apaixonada por animal, eu sou muito apaixonada por psitacídio, e eu não quero que seu animal sofra numa transição, eu não quero que seu animal continue sofrendo por uma alimentação inadequada, eu realmente quero te guiar por esse caminho. Bom, além da alimentação, né, a gente tem outros pilares da saúde. Eu gosto muito de falar que uma cadeira com uma perna só não para em pé, né? A gente precisa de outros pilares para sustentar aí a saúde, o bem-estar, a longevidade da sua ave. E, além da alimentação, a gente tem o pilar do ciclo circadiano. Que raios é ciclo circadiano? O ciclo circadiano nada mais é do que o período de 24 horas, onde a gente tem o período da noite e o período do dia. Para uma ave, a gente precisa entender quanto de noite esse animal precisa por dia. Quanto de luz esse animal precisa por dia? E esse é um pilar muito forte da saúde das aves. A gente realmente mostrar para esse animal quantas horas ele tem durante o dia e quantas horas ele tem durante a noite faz uma influência absurda na vida dele, impacta na saúde, impacta na imunidade, impacta na reprodução, impacta no comportamento, impacta em diversas áreas. Outro pilar bastante importante é a higiene. A gente não pode deixar a higiene de lado, principalmente quando a gente está falando de psitacídio, né? Quem tem sabe, anda com a camiseta manchada, o bicho onde vai tá fazendo, né, as suas necessidades, e a gente precisa entender como é que deve ser feita essa higiene, com que frequência, o que usar, o que não usar, o que não pode, o que pode ser tóxico para o seu animal. Então, o pilar da higiene, ele é muito importante. Um ambiente que está sujo, né? Realmente vai predispor seu animal a ter alguma infecção. Imagina só, se você tivesse um filho e você não trocasse a fralda dele. Né? Isso vai impactar em doenças, vai realmente gerar assaduras, isso vai causar um desconforto, pode gerar uma infecção. Animais em que a gente
psitacídeos, né, que não tem essa manutenção de higiene feita de forma correta, que tem puleiros muito sujos, brinquedos sujos, gaiolas sujas, a gente pode ter lesões nas patinhas, a gente pode ter assaduras, a gente pode ter a inalação da suspensão das fezes, causando problemas respiratórios. Então, é importante que você saiba também o pilar da higiene. E outro pilar da saúde, que é o pilar que eu vou abordar um pouquinho mais a fundo aqui com você hoje, é o pilar do bem-estar. A gente tem as 5 liberdades, né? A gente tem as 5 leis de bem-estar animal que vão nos guiar para realmente saber o que é bem-estar para qualquer animal. Fato é que dentro dessas 5 leis, apesar de algumas delas parecerem um pouco óbvias, apesar de algumas delas serem bastante intuitivas, para as aves ela deixa de ser intuitiva. Por exemplo, a primeira lei de bem-estar animal é manter o animal livre de fome, sede e má nutrição. Eu não sei se você sabia o que era má nutrição para um psitacídeo antes de acompanhar a Maratona Mundo das Penas. Agora você sabe que realmente alimentar uma ave, alimentar um psitacídeo com uma dieta à base de semente, você tá sim causando essa má nutrição para o seu animal. E aí, se você realmente tem a dieta desse animal baseada em semente, você não está cumprindo a primeira lei de bem-estar animal. E eu acho que se você está me acompanhando aqui, se você tem esse psitacídeo em casa realmente como um filho, se você se importa com ele, chances são que você não quer manter esse animal mal nutrido. Chances são que você quer sim saber quais são essas 5 leis e obedecer, né? Cumprir essas 5 leis para manter o seu animal em bem-estar, né? Para que ele tenha o mínimo necessário que ele precisa. A segunda lei de bem-estar é manter os animais livres de dor, injúria e doença. Essa também ela é bastante óbvia, principalmente quando a gente pensa numa criança, principalmente quando a gente pensa num cachorro. Mas como será que é uma ave com dor? Será que a ave com dor ela fica mais quietinha? Será que a ave com dor ela vai ficar mais ativa? Será que a ave com dor vai comer mais, vai comer menos, vai mudar o comportamento, vai ficar mais agressiva? Como será que é a manifestação de dor para essa ave? E mais, como será que é uma ave doente, né? Livre de doença. Acho que a típica imagem que a gente tem de uma ave doente é aquela ave no fundo da gaiola, que já tá ali mais chateadinha, que já tá alguns dias sem comer, que realmente tá ali com os olhinhos fechados. Mas eu quero te falar uma coisa, para esse animal já tá desse jeito, para ele já tá no fundo da gaiola, para ele já não tá mais comendo, para já tá com os olhinhos fechados, esse animal já tá doente há bastante tempo. Citacídeo é um animal que na natureza é uma presa. E os animais que são presas, eles têm um comportamento de esconder a doença. Então, ele é mestre em mascarar que ele tá doente. Até onde ele aguentar, ele não vai mostrar que ele tá doente. Aliás, ele vai mostrar para quem sabe ver. A gente precisa entender, assim como você entendeu as alterações das penas, assim como você entendeu o problema de obesidade, você também precisa entender como é que você faz para observar que a sua ave está doente de uma forma precoce, sem que seja nesse momento em que ela esteja no fundo da gaiola. Um animal que já está no fundo da gaiola, sem abrir o olho, magrinho, sem comer, tem a sua chance de reversão do quadro muito pequena. Diferente de um animal que a gente tem um diagnóstico precoce, que a gente consegue intervir e que a gente realmente consegue tratar essa doença. Então é importante você saber, primeiro, como identificar a dor e depois como identificar a doença nesse animal, para que a gente consiga intervir. Então, essa segunda lei de bem-estar, apesar dela ser muito óbvia, para aves ela não é tão óbvia assim. A terceira lei é livre de desconforto. E aí, mais uma vez, o que será que é desconforto para uma ave? Para um cachorro, às vezes a gente consegue identificar quando esse cachorro está incomodado. E para uma ave, será que a gente sabe o que é desconforto para ela? Na verdade, a gente precisa pensar ao contrário, né? O que é conforto para esse animal? Será que é um animal que gosta de ficar empoleirado, comer num comedouro mais suspenso? Ou será que é uma espécie que gosta de comer no chão, que é uma espécie que tem um comportamento diferente? Aí a gente precisa realmente analisar
cada espécie e entender o que é confortável para cada uma delas, né? Tem espécies que vivem em copas de árvores, tem espécies de psitacídeos que vão gostar mais de ficar no chão. Então, o que é desconforto para o animal que você tem na sua casa? O que é desconforto para esse psitacídeo? Será que você sabe a espécie que você tem? Será que você sabe realmente como manter esse animal confortável? Como montar um layout da gaiola para que esse animal se sinta seguro? Um ambiente em que ele se sente extremamente desconfortável, que tem barulho o tempo todo, que está perto, por exemplo, da máquina de lavar e o barulho da centrífuga da máquina de lavar realmente perturba esse animal e ele está desconfortável? Será que você já até parou para analisar o ambiente que está esse animal? Isso faz toda a diferença para que a gente tenha esse animal realmente em bem-estar. A quarta lei é realmente livre de medo e estresse. E, de novo, o que será que é estresse para esse psitacídeo? A gente aprendeu a identificar o sinal de estresse na pena, mas quais serão os outros sinais de estresse que esse animal te dá? Será que você sabe interpretar? Será que a gente não consegue mapear esse estresse, reverter esse estresse? Será que você mesmo pode estar proporcionando um estresse para esse animal e não está sabendo? E medo. Medo também é um fator bastante importante quando a gente está falando de psitacídeo, porque eles são presa, né? Então, eles podem ter diversos medos. Medo, tem animais que têm pânico noturno, então é medo de algo que passa no escuro. Tem animais que têm medo de mão. Como é que a gente faz para reverter essa situação? Tem animais que têm medo de algum brinquedo, de algum objeto. Como será que a gente faz para introduzir um objeto sem que esse animal tenha medo? Como será que a gente faz para tirar algum trauma desse animal que sofreu algum trauma, que tem um medo excessivo? Será que você sabe como fazer isso? Tem método para a gente fazer isso, tá? Tem sim como a gente, por exemplo, treinar o animal a não ter medo de mão. Tem sim um método para a gente introduzir um brinquedo, um objeto novo no ambiente desse animal sem que ele tenha tanto medo. Para pânico noturno, tem sim algumas formas da gente prevenir e contornar isso também. Tá? A gente precisa identificar o que é que o animal tem para que a gente consiga ter um método correto, para que você consiga saber e aplicar esse método aí na sua casa. E a quinta lei de bem-estar animal, e eu acho que é uma das que eu mais gosto de abordar, é realmente manter esse animal livre para expressar o seu comportamento natural. E, de novo, qual é o comportamento natural para a espécie que você tem? Será que você está proporcionando para esse animal a possibilidade dele expressar o seu comportamento natural? Eu vou tentar trazer isso de uma maneira que fique mais claro para você. Esse animal está em cativeiro, né? Ele não pediu para estar aí. Em vida livre, esse animal voa o tempo todo, procura comida, pousa em diversos galhos, tem muita atividade, tem uma interação social, ele expressa o comportamento natural dele, ele vocaliza, ele limpa as penas, ele come, ele voa, ele vai de um lado para o outro, ele tem essa socialização com os membros do bando. Será que você está proporcionando atividades corretas para o seu animal expressar realmente o comportamento natural dele? Será que você sabe, por exemplo, o que é um forrageamento? Será que você está fazendo isso da maneira como deve ser feita? Será que você tem pontos a serem melhorados nesse aspecto? Sempre tem espaço para a gente melhorar, né? Sempre tem espaço para melhorar, a gente sempre tem mais atividades a serem oferecidas, mais interações a serem feitas e mais estímulos a serem proporcionados. A gente precisa realmente fazer essa reflexão, parar e entender que a gente tem esse animal em casa porque a gente quis e agora nós somos responsáveis por eles, né? Eles fazem parte da família. E se você não tem esse animal como um membro da família aí na sua casa, eu acho que realmente você está no lugar errado. Aqui eu realmente tenho comigo, né? A gente tem dentro da família Bird Academy muito esse princípio de que os nossos filhos de pena são parte da nossa família e a gente quer proporcionar para eles sempre o melhor. A gente quer realmente que esses animais tenham sempre bem-estar. E aí que tá, você tá cumprindo essas 5 leis, você tá mantendo esse animal livre de fome, sede e malnutrição, livre de dor, injúria e doença, livre de desconforto, livre de medo e estresse e livre para expressar o seu comportamento natural? A grande maioria dos psitacídeos mantidos como pet não tem o mínimo necessário para realmente viverem. A maioria dos psitacídeos mantidos como pet não tem essas 5 leis propostas no ambiente onde eles vivem.
E não deveria ser assim. E de fato, eu acredito que o erro de manejo, realmente, esses animais sem o mínimo necessário, é por falta de informação, por informação incorreta. E em pleno século XXI, isso não deveria ser assim. E eu realmente acredito que se você está comigo até agora, assistindo essas aulas, anotando, se você está comprometido a ser realmente um tutor que vai prevenir doença, dar mais longevidade e bem-estar ao seu animal, você não quer esse animal com obesidade, com falta de vitamina, com problema metabólico, você não quer o seu animal adoecendo por falta de informação. Você precisa entender, e o que eu preciso deixar muito claro aqui, na verdade, é que não é de pergunta em pergunta que eu vou conseguir resolver o seu problema. Cada vez mais as dúvidas vão surgir, né? E você não precisa saber tudo. Eu tô aqui realmente para te orientar. Eu não tô aqui para fazer você fazer uma faculdade de medicina veterinária assim como eu fiz e ter todo esse conhecimento. Você precisa ter um mapa, você precisa ter um direcionamento, você precisa ter realmente um passo a passo. Você precisa que eu te diga realmente, agora vira para a esquerda, agora vira para a direita, agora continue em frente, vai que vai dar certo. Você não precisa ser um profissional. Eu não quero te deixar perdido no meio do caminho. Eu quero realmente ser a sua mentora durante esse caminho. E olha, eu queria realmente que você esquecesse o que você errou lá atrás. Se você tem seu animal e você não liga para a rotina do sono, você não liga para a higiene, se você nunca tinha realmente parado para pensar nisso ou reparado nos aspectos das penas, por exemplo, se você nunca tentou mudar a alimentação, ou se você já até tentou mudar a alimentação, mas não deu muito certo, você sempre ficou meio frustrado com isso, quero que você esqueça isso. A gente precisa olhar daqui para frente. O que, que você precisa fazer de agora em diante para ter resultado? É 1% todo dia. São pequenos passos todos os dias que vão fazer diferença. E para você que tem essa ave como membro da família, que esse animal realmente não tem valor estimado, eu quero morrer, eu quero morrer. Quando alguém me fala que a consulta ou que o próprio Bird Academy é mais caro que o valor do animal. Os valores, gente, são os mesmos para o animal que foi adotado, que custou R$ 15, ou para aquele animal que custou 20, 30 mil reais. Não é isso que está em jogo, né? Eu realmente acredito que quem está aqui comigo nessa bolha, quem tem esse animal como um membro da família, eu acredito que isso não tem preço, é um amor tão grande, né? A gente sempre quer dar o melhor para os nossos animais, foi o que eu acabei de te falar. A gente quer realmente ver eles felizes, seja ele um periquito, um papagaio, uma ararajuba, uma calopsita, uma arara, seja ele qual psitacídeo for. Eu realmente tenho uma oportunidade para você. Para você que está aqui, para você que está comprometido, que não quer parar por aqui, que quer de fato entender que tem muito a melhorar no manejo do seu animal, eu tenho uma oportunidade para você. A gente tem muito para percorrer juntos ainda. No final dessa maratona, na segunda-feira, eu vou te dar a oportunidade de participar do Bird Academy. O Bird Academy ele é meu projeto de vida. Essa ideia surgiu há mais ou menos uns 4 anos e eu brinco que ano passado ele nasceu, que ele saiu do ovo. Ele é muito mais do que um curso online. Ele é o lugar realmente onde eu reúno todas as informações relacionadas a manejo, à alimentação, à saúde dos psitacídeos. Ele é o guia, a comunidade, o guia completo que vai te transformar realmente no tutor ideal para o seu animal, que vai fazer com que você entenda as necessidades do seu filho de penas, que vai realmente te possibilitar prevenir doenças, dar mais longevidade e bem-estar à sua ave. Ai, mas eu já sou o tutor ideal para minha ave e isso aí não é para mim. Bom, será? Será que você sabe como identificar uma doença no seu animal, por exemplo? Será que você sabe realizar os primeiros socorros na sua ave? Será que você já tem uma boa rotina de treino estabelecida? Se você sabe como realizar a parte de reforço positivo, reforço negativo? Eu tenho minhas dúvidas. E outra, sempre tem espaço para melhorar, né? Eu até hoje aprendo todos os dias e tento melhorar todos os dias o meu papel como tutora das minhas aves. Hoje em dia, a gente tem muita fonte de informação, a gente tem muita coisa boa disponível na internet, mas a gente também tem muita coisa ruim, muita informação que a gente não pode confiar. E eu, além de ser tutora de aves, né, de ter as minhas aves, de saber como é a rotina, como é o dia a dia, como são os desafios dessa vida aí de pai ou mãe de ave, eu também sou médica veterinária, né? Eu sei os problemas
que acontecem na rotina clínica. Eu sei os motivos dos principais acidentes, doenças, erros de manejo. Eu estou presente no dia a dia dos dois lados, né? Eu estou bem nessa ponte aí, tanto em casa quanto no consultório. E fazendo uma confissão aqui para você, quando eu adquiri o pescoço, o meu agapornis, há 9 anos atrás, eu não tinha a menor ideia de onde eu estava me metendo. Eu realmente não sabia como é que funcionava esse universo das aves, sabe? Eu não sabia nada. Literalmente eu pensei que a ave não fizesse sujeira, que não desse trabalho. E ao longo aí desses 9 anos sendo tutora de aves, e ao longo desses 6 anos trabalhando com medicina de aves, eu pude entender melhor esse universo e eu reuni todas essas informações relevantes da minha vivência, todas as informações que são essenciais para quem quer ir de fato do ponto A para o ponto B, né? Para quem quer deixar de ser um tutor de ave comum para realmente se tornar de fato tudo aquilo que seu animal precisa. Já vou te avisar que para entrar no Bird Academy é uma super oportunidade, porque além de você ter acesso a todas as informações relacionadas ao universo das penas, você vai ter a oportunidade de interagir com tutores, pessoas que, assim como você, têm citacídeos em casa, tá? Que passam pelas mesmas dores, que passam pelos mesmos desafios e alegrias que você. E eu posso dizer que pelas últimas turmas que a gente teve, essa interação ela não tem preço, tá? Eu participo da comunidade Bird Academy, é óbvio, e eu vejo como essas pessoas se tornaram amigas, como tem brincadeiras, como tem crushes lá dentro, como elas dividem experiências e como isso é, de fato, muito enriquecedor. E agora eu te pergunto uma coisa. A vida do seu animal, a companhia dele, o amor que você tem por ele tem preço? Essa interação, essa relação de confiança, ela tem preço? Se você conseguir colocar um preço nisso, eu vou falar de novo que você está no lugar errado. Porque quem tem o pet como filho, né, sabe que é um amor que não dá para mensurar. Eu fico até arrepiada de pensar nisso, sabe? Agora pensa se você soubesse como evitar todo esse estresse. Pensa o quanto você não ia economizar de forma geral. Eu não tô falando que você não vai precisar gastar com veterinário, porque você vai ter que levar ele sim para uma consulta de check-up preventiva, para fazer exame. Mas o que eu tô querendo te dizer é que você pode evitar muitos problemas sérios de saúde se você souber realmente quais são as necessidades do seu animal. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: o conselho mais caro é o conselho errado, né? Muitas vezes você pode achar que está fazendo o melhor para o seu animal, você pode ter recebido uma recomendação e achar que você está fazendo o que deve fazer, quando na verdade você está piorando a situação. Teve um caso que foi bastante interessante, eu gosto muito de trazer como exemplo, que teve uma calopsita que machucou o dedinho e a tutora jogou aí num grupo de internet o que é que ela poderia fazer naquela situação. E foi recomendado para ela que ela devia esquentar ali uma ponta de faca e queimar o dedinho da calopsita. Gente, pensa aqui comigo. O animal já tá com uma lesão, já tá com sangramento, já tá com dor. Agora, além da gente ter o problema do machucado, além da gente ter um único problema, a gente tem dois, né? Agora, além da ferida, a gente tem uma queimadura. A gente não tá no século XVII que é recomendado a gente fazer uma cauterização de ferida, né? Então, de fato, o conselho mais caro é sim o conselho errado. E outra, acidente acontece, né? Às vezes você vai estar ali na frente de uma situação, na frente de um acidente que muitas vezes você poderia prevenir se você soubesse, você poderia antecipar e não deixar aquilo acontecer, mas a questão é que se você não souber como prevenir, imagina o tanto que você vai gastar, o tanto de estresse que você vai passar, preocupação, risco de perder seu animal, gasto financeiro também. Imagina se você não soubesse que sua ave não pode comer semente de maçã. E se você não sabia, você tá sabendo agora, tá? Semente de maçã contém cianeto e é extremamente tóxica para o seu animal. Mas vamos supor que você não sabia, você não tirou as sementes e esse animal acabou comendo aí a semente de maçã. E você começa a ver seu animal com sinais de intoxicação. Se é que você vai saber interpretar esses sinais, né? Você começa a ver isso, sai correndo para o veterinário, de novo, se é que vai ter um veterinário de fácil acesso aí na sua cidade. Fato é que aí o animal vai precisar de uma consulta de emergência, vai precisar de medicação, de fluidoterapia. Muitas vezes ele vai precisar aí ficar em observação durante 2, 3 dias, para de fato eliminar todas essas toxinas do organismo. Fora todo o estresse. Fora todo o desgaste, fora o risco de vida do seu animal, eu te garanto que você não vai gastar menos de R$ 1.500.
Tudo isso, sim, tudo isso. É consulta de emergência, internação, medicação, fluido, as medicações que tem que fazer em casa. E assim, o risco não é zero nessa situação, né? Você realmente ainda corre o risco de perder esse animal. Então é muito importante que você saiba o que prevenir, o que fazer em cada situação. E eu fiz essa pergunta para as pessoas que me acompanham, né? Eu realmente perguntei se elas já tinham passado por uma situação de urgência, de emergência. Eu perguntei quanto elas tinham gastado. E tá aqui para vocês verem os prints, tá? Teve gente que gastou R$ 2.000, R$ 1.000, acima de R$ 500. Gastei R$ 2.500 em média com o meu ring neck. Enfim, os valores são diversos, valores grandes. Ó, gastei em torno de R$ 1.100 em tratamento com pneumonia. E assim, não sou eu que estou falando isso, né? Tem aqui exemplos reais de pessoas que tiveram que levar o animal para uma situação de emergência, para uma situação em que o animal muitas vezes teve que passar dias internados numa debilidade muito grande. Então é importante você saber, de fato, como cuidar do seu animal. Não só pela questão do custo, né? Pela questão do estresse, seu estresse e o estresse do seu animal também. Se você tiver uma base sólida de informação, se você souber como prevenir, se você souber como tem que ser esse manejo, você pode sim prevenir doenças, acidentes e aumentar a longevidade do seu animal. Tem muitos de vocês, inclusive, que não tem veterinário na cidade onde vocês estão, né? Você tem que saber como cuidar dessa ave, você tem que saber como é que deve ser o manejo desse animal, para garantir que esse animal tenha muito conforto, para garantir que esse animal tenha o mínimo necessário. Esquece o que você fez de errado. Eu quero que a gente consiga olhar daqui para frente. Esquece que você errou lá atrás. Quando a gente erra sem saber, né, acontece. Sábios aqueles que aprendem com erros dos outros. E quando a gente erra já sabendo que é errado, aí sim é inadmissível. Aí sim é um erro bastante tolo e, na verdade, quem paga o pato é o seu animal e isso não é justo, tá? Eu quero te ajudar. Eu quero te conhecer melhor, quero conhecer a sua ave, quero conhecer a história de vocês, quero pegar na sua mão para melhorar o manejo aí na sua casa. E é por isso que eu preciso que você esteja, de fato, hiper comprometido comigo e esteja preparado para dar esse passo a mais na segunda-feira. E na segunda-feira eu vou abrir novas vagas para a família Bird Academy e eu acho que você está pronto para dar esse passo a mais, tá? Se você está aqui comigo ao longo dessas 3 aulas, anotando, eu tenho certeza que você está preocupado com a saúde do seu animal, senão você já tinha saído desse evento, né? Os curiosos ficaram lá atrás. Aqui comigo, ou você está hiper comprometido, ou você está comprometido. Eu não quero te deixar perdido no meio do caminho. Isso que eu te ensinei ao longo desses últimos dias é uma pincelada do que está por vir. De fato, me ajuda a te ajudar, me ajuda a cumprir a minha missão de vida, a melhorar a saúde do seu filho de penas. E eu demorei para aprender isso, mas se eu não impactar você, eu não consigo chegar na sua ave, né? De verdade. Se você está comprometido, se você sabe que isso é para você, se você quer continuar nesse caminho, eu preciso de você aqui comigo para eu te dar essa oportunidade e te dar uma vaga na nossa comunidade, na nossa família Bird Academy. Antes de encerrar a aula de hoje, eu queria te falar rapidinho sobre os módulos que tem dentro do Bird Academy, que com certeza vai te ajudar a cuidar melhor e entender as necessidades do seu psitacídeo. Bom, o primeiro módulo, né, é o módulo de cuidados necessários, onde você vai aprender de fato layout de recinto e gaiola, como é que tem que ser, quais puleiros eu indico, quais eu não indico, quais comedouros eu indico, quais eu não indico, qual formato de gaiola é melhor. Depois a gente tem a rotina de cuidados, realmente como é que deve ser essa parte de higiene, o que é que você deve fazer todos os dias, pelo menos a cada 15 dias, pelo menos uma vez por mês, como é que de fato devem ser esses cuidados, como que você deve fazer a pesagem do seu animal, por que fazer a pesagem do seu animal? Você já tinha parado para pensar nisso? A pesagem, ela entra realmente, de fato, como um manejo muito preventivo, né? De novo, as aves, elas escondem muitas doenças, e quando a gente tem um manejo preventivo, a gente consegue aumentar a taxa de sucesso de recuperação desse animal e a pesagem entra realmente nesse manejo preventivo. Fora isso, a gente ainda tem no primeiro módulo a parte de manejo do sono. Quantas horas por dia será que uma ave deve dormir? Como será que ela deve dormir? O que será que você está fazendo de errado nesse manejo do sono que está impactando na saúde do seu animal? O segundo módulo é o módulo de saúde do seu animal. Então, você vai aprender a identificar sinais de doença para conseguir
pegar esses sinais sutis que a sua ave te dá quando ela tá ficando doente e aumentar a taxa de sucesso aí na recuperação do seu animal. Fora isso, eu te falo quais são os principais acidentes domésticos que acontecem aí, baseado na minha rotina clínica, como é que você faz para preveni-los. E mesmo assim, a gente sabe que acidente é acidente, pode acontecer, né? Então, tem sim um módulo sobre primeiros socorros, o que é que você precisa ter na sua casa, como é que você deve agir nessa situação, tá? É super importante quando a gente está falando de ave, de um animal que é sim bastante acelerado, né? Como que a gente faz para abordar esse animal nesse momento de emergência? Fora isso, tem as principais doenças que eu observo na minha rotina, para que você conheça aí um pouquinho das doenças que podem acometer o seu psitacídeo mantido como pet. O módulo 3, ele é inteirinho dedicado à aquisição de um novo animal. Quem tem um só sabe, é muito difícil a gente ter um único animal, né? E nesse processo de aquisição de um novo animal, tem muitos pontos importantes a serem levados em consideração. E realmente observando aí na minha rotina muitos erros acontecerem, né? De tutores que, na melhor das intenções, e na melhor das intenções, vão lá, adquirem um novo animal e logo juntam um animal com outro, e na verdade a recomendação não é essa. Eu criei esse módulo justamente para isso, para te ensinar como é que deve ser todo esse processo de introdução, de aquisição de um novo animal, tá? Como é que você faz para introduzir um animal novo em casa? Como é que você faz para levar esse animal para casa, para ambientar esse animal? Tem tudo descrito no módulo 3. O módulo 4 é o módulo de alimentação. Acho que é um módulo muito esperado pela grande maioria dos alunos Bird Academy. Eu, de fato, lá vou te falar os princípios da nutrição, vou te falar sobre a cascata da dieta imprópria, então a série de problemas que acontecem no organismo do seu animal devido a uma dieta incorreta, né? Eu vou te falar como deve ser a alimentação do seu animal, vou te falar como deve ser a parte de preparação de alimentação natural, quais alimentos você pode oferecer, como é que você faz para preparar essa alimentação. Eu vou te falar sobre os alimentos proibidos, porque sim, tem sim alimentos proibidos nessa lista, e essa lista inclui inclusive algumas frutas, então é importante você saber quais alimentos podem de fato prejudicar, intoxicar o seu animal. Fora isso, tem um guia completo, o Guia do Bico Saudável, que vai te mostrar como preparar uma alimentação natural, como porcionar, como de fato armazenar isso para que seu animal tenha sempre uma alimentação natural disponível, muito rica em nutrientes, muito rica realmente, nutricionalmente falando. E eu já adianto, não é só picar tudo, juntar tudo, sem saber o que está misturando com o quê, colocar em saquinho, não é assim que faz, tá? A gente tem todo um processo a ser seguido, realmente uma porção correta em cada dia, por quantos dias a gente pode oferecer essa mesma mistura, então tá tudo descrito dentro do Bico Saudável. Fora isso, a gente tem um módulo extra, um módulo de transição de alimentação, e eu quis separar um módulo para isso, porque de fato a gente precisa tomar muita atenção nesse processo, tá? Então, lá dentro do módulo de transição de alimentação, a gente tem um método tradicional, né? Que a gente precisa realmente prestar atenção em alguns pontos importantes para fazer a transição de alimentação. E fora isso, a gente tem um método de transição Bird Academy também, onde eu te falo sobre a minha experiência, como eu recomendo fazer. A gente pode utilizar os dois métodos juntos, o que é que você tem que fazer antes de começar a transição, como é que você vai monitorar isso para que você não corra risco realmente de prejudicar ainda mais a saúde do seu animal fazendo a transição de alimentação, que é tão importante. Bom, depois disso a gente tem o módulo 5, que é o módulo de comportamento e treino, tá? Onde eu vou te falar sobre alguns comportamentos que são bastante importantes, então sobre arrancamento de penas, o que é que você deve observar, como é que a gente faz para prevenir. Eu te falo também sobre o comportamento de gatilho de ninho, que é quando um animal entra em uma postura recorrente, começa a reproduzir sem parar, mesmo animais que nunca reproduziram, para fêmeas muito agressivas, para machos muito agressivos, a gente pode ter o gatilho de ninho atuando aí. Então, eu te falo o que é que você tem que observar, quais são as mudanças que você precisa fazer para eliminar esse tipo de comportamento. E na parte de treino, eu te falo como preparar para o treino, como é que tem que ser o ambiente, como é que você faz para identificar os reforços positivos para o seu animal. Eu te falo realmente como é que você faz o reforço positivo, como é que funciona o reforço negativo, e reforço negativo não tem nada a ver com punição, tá bom? Então, essa aula é bastante importante. E te falo também como é que a gente faz para treinar o animal através do target training. Fora esses
módulos todos que eu acabei de abordar com você, né, que são 7 módulos, a gente tem toda a parte de bônus também, onde tem oficina de puleiros, tem minha rotina de treinos, tem vários brinquedos DIY com oficina de brinquedos também. A gente tem nossos bônus temáticos, então, Dia dos Namorados entrou receita de Dia dos Namorados, Natal entrou atividade de Natal, Páscoa entrou atividade de Páscoa e assim por diante, tá? O Bird Academy, ele tem realmente um conteúdo que é muito dinâmico, conforme as necessidades vão surgindo, eu vou potencializando as aulas e os conhecimentos que tem aí dentro do Bird Academy. Fora isso, fora esses bônus, a gente ainda tem o mega bônus, que é de fato a comunidade Bird Academy dentro do Facebook, que é onde a família Bird Academy tem vida, tá? Que é onde estamos todos nós reunidos lá, com nossos pequenos, com nossos filhinhos de penas aí, para a gente dividir experiência, para a gente, de fato, contar algo que foi bom, para todo mundo comemorar junto, para a gente dividir aí alguma dificuldade, alguma questão que está bastante difícil. Lá a gente se ajuda, lá a gente é realmente uma família, e é lá que essa família está hospedada, tá bom? E você vai ter acesso a essa comunidade, você vai ter acesso a essa família, a esse monte de pessoas, esse movimento, de fato, para melhorar a saúde do seu animal. Eu gosto de falar que se ninguém te apoia nisso, se todo mundo te acha louca ou louco porque você está realmente empenhado em melhorar a saúde do seu animal, primeiro eu queria falar que não tem nada mais nobre do que a gente, de fato, zelar por uma vida, né? Não tem nada mais nobre do que a gente se preocupar com o bem-estar, com a saúde de um ser em qual a gente tem tutela, né? E se ninguém te apoia nisso, se você se sente sozinho aí nesse mundo, é exatamente por isso que você precisa fazer parte do Bird Academy, para que você não fique sozinho, tá? Para que você tenha quem te apoie. E se você realmente tem aí um marido que não apoia, a mãe que não apoia, a esposa que não apoia, mostra para ele, mostra para ela o quão importante isso é para você, o quão importante isso é para a vida que vocês mantêm em casa. Se você não tem quem te apoia, você precisa primeiro pedir apoio e não permissão para essa pessoa, né? E segundo, é por isso que você precisa fazer parte aqui da nossa família Bird Academy. E tem outra questão que também é muito importante, que é quando eu ouço que, agora eu tô sem dinheiro, agora não vai dar. Eu realmente entendo essa situação, eu realmente sei o quão difícil é, né? Mas o tempo tá correndo. Dinheiro, ele entra um pouco na questão de prioridade. Então, a gente nunca vai ter dinheiro se a gente não se planejar, a gente nunca vai ter dinheiro realmente para investir naquilo que é importante investir, se a gente ficar sem planejamento e se a gente realmente deixar o tempo passar. Quem está sofrendo as consequências, de fato, é o seu animal. Você tem o ônus e o bônus de participar agora da família Bird Academy ou deixar isso para depois. Fato é que, de fato, a gente nunca vai ter dinheiro. É questão de prioridade. O que é prioridade para você hoje? A prioridade para você hoje é, de fato, proporcionar para esse animal bem-estar, saber prevenir doença, saber dar realmente mais longevidade para ele, ou isso não é prioridade para você agora? E se isso não é prioridade para você agora, tá tudo bem. Eu realmente entendo que agora não é o seu tempo de fazer isso. Daqui um tempo a gente volta a conversar. Eu não sei quando vai ter outra turma do Bird Academy, mas com certeza o tempo corre e quem sofre a consequência é o seu animal. Entenda que realmente dinheiro é questão de prioridade. Se você achar que para você hoje prioridade é comprar o último celular que saiu aí, você vai dar um jeito de comprar isso. Essa oportunidade, ela de fato vai estar disponível na segunda-feira para você fazer parte da família Bird Academy. E ela pode ser paga em até 12 vezes no cartão, ou à vista com desconto, no cartão ou no boleto. E no domingo eu vou te dar os detalhes de valores, mas eu preciso que você esteja preparado para fazer parte da nossa família Bird Academy. E, de fato, se você está comprometido, se você está hiper comprometido, na segunda-feira você vai ter a chance, a oportunidade de dar esse passo a mais. As vagas do Bird Academy, elas são limitadas, porque sou eu quem dou suporte para todos os alunos, sou eu quem realmente pega na mão de cada um, para que você consiga realmente alcançar o que você está buscando, tá? E por isso que as vagas são limitadas, sou eu pessoalmente que respondo a cada um dos alunos lá na área de membros, sou eu que produzo todos os conteúdos e eu sinto que por hora eu não dou conta de uma turma muito grande, a gente tem um número muito grande de inscrições
nos eventos, né, na Maratona Mundo das Penas, e realmente nem se 5% das pessoas quiserem se inscrever, eu realmente não tenho vaga para todo mundo, porque eu quero dar o meu melhor para você, tá? Eu realmente estou comprometida, eu vou fazer 100% dos meus 50%. Não adianta também você achar que você vai entrar no Bird Academy e aprender por osmose, né? Você vai precisar se dedicar, você vai precisar fazer a sua parte. A minha parte está feita, o meu comprometimento está aqui, está assinado, está carimbado. Eu estou aqui com você durante essa maratona, realmente te dando o maior valor que eu consigo te dar aqui nessas nossas aulas, mas eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais espaço, eu preciso realmente que você se dedique para que a gente consiga alcançar essa mudança juntos. Bom, nosso próximo encontro é amanhã, 10h30 da manhã, na nossa aula Mão na Massa, e eu vou te trazer para dentro da minha cozinha para a gente fazer uma receita juntos, tá? Então eu preciso que você tenha aí os ingredientes para você fazer essa receita comigo, papel e caneta na mão para você anotar, tá? Você vai precisar de banana, beterraba cozida, chia ou linhaça, farinha de amêndoas ou farinha de aveias em flocos finos, tá? Eu aviso que domingo a gente vai ter a nossa aula final, você não pode perder essa aula, é uma super revisão do nosso evento e também onde a gente vai ter o sorteio do curso Mundo das Penas, checklist inicial ao tutor de ave, e isso vai acontecer ao vivo. E na segunda-feira você vai ter a chance de concorrer aí a uma vaga, de ter a possibilidade de entrar no Bird Academy, tá bom? Bom, nosso tempo tá chegando ao fim. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o conteúdo que eu passei, ou mesmo sobre o Bird Academy, me deixa aqui nos comentários, compartilha comigo a sua experiência, me segue aí no Instagram, se inscreve no canal do YouTube, sempre tem conteúdo de bastante relevância, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida do seu animal. Agora chegou aquela hora de você tirar o print da tela, com esse mapa aqui, o mapa do Mundo das Penas, que agora está concluído, e compartilhar aí no seu stories do Instagram, me marcando @ doutora Camila Macedo. Ao final da maratona, no domingo, ao vivo, eu vou sortear o curso Mundo das Penas, checklist inicial para o tutor de ave. E para participar, você já precisa ter printado os mapas anteriores ao longo das nossas aulas e ter postado. E precisa printar agora esse mapa e postar agora esse mapa no Instagram, porque no domingo eu vou postar uma foto no feed e você vai ter a possibilidade de concorrer aí dentro dos comentários, tá? Na finalização, então, no domingo, eu vou postar essa foto. O sorteio vai acontecer baseado nos comentários das pessoas que vão estar presentes ali. Por isso é importante que você fique ligado. Muito obrigada por ter acompanhado o evento. A gente ainda tem nosso encontro Mão na Massa, a gente ainda tem a finalização no domingo, mas eu tô aqui realmente com o coração quentinho. Quero te agradecer muito a participação nesse evento. Um super beijo. Eu vou te deixar agora com alguns depoimentos de alguns alunos meus para que você também sinta um gostinho aí da nossa família Bird Academy. Um beijo. Tchau, tchau. Eu recordo de sempre meus pais criarem aves na minha infância, mas depois que faleceram, eles pararam de criar. Eu me vi na situação, agora em 2020, na pandemia, eu estava numa situação super depressiva e a oportunidade de adotar a Pérola, que é essa preciosidade que está aqui no meu ombro. E isso mudou completamente o meu ano, a minha vida. Eu sempre procurei muita informação, mas as informações eram super contraditórias. E a sensação que eu tinha era de desespero, de estar procurando uma coisa que eu não achava. Eu sabia que eu estava fazendo tudo errado, mas eu não sabia como era que eu ia fazer o certo. Eu tenho 4 aves, 4 calopsitas, né? E são assim, meus bebês, são meus xodóis. Confesso que eu fazia muita coisa errada, sabe? Querendo acertar, querendo sempre fazer o melhor para eles. Acredito que muita gente comete esse erro também, né? Oferecer semente, achando ser o melhor alimento, cometer erros de manejo. Não tinha dúvidas nenhuma antes de participar do Bird Academy. Eu achava que sabia tudo. Por curiosidade, eu entrei no Instagram da doutora Camila e comecei a ver muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu senti na doutora Camila o meu porto seguro. Mexeu comigo porque ela era super acessível. Eu sabia que eu estava fazendo tudo errado. A alimentação eu só dava semente, estruzada eu nunca tinha ouvido falar. Achava que ração era coisa de cachorro e gato. Nunca pensei que aves comessem ração. Hoje eles já estão totalmente adaptados. Manejo do sono. Os meus animais estavam sempre irritados e eu não entendia por quê. Eu não entendia que era o meu procedimento que estava errado. Evitar gatilho de ninho, eu não sabia, tanto é que nasceu uma ninhada na minha casa. Carinhos inadequados, eu não sabia que tinha um limite pra gente respeitar de carinho, e hoje eu sei. A evolução deles é notável, assim, eu comemoro cada evolução. Eles comem estruzada, comem alimentação natural. Eu construo brinquedo, isso aí é uma diversão tanto pra mim quanto pra eles. Eu vejo que eles estão bem mais próximos a mim.
E o melhor da comunidade é porque a gente não comemora sozinha. Quando a gente assiste uma live ou outra isolada, a gente tem só colegas, mas quando a gente entra pro Bird Academy, a gente tem companheiras, a gente é uma verdadeira família. Mudou completamente, assim, eu posso dizer que a vida dos meus pequenos, a rotina, questão de bem-estar deles mudou completamente, porque eu tinha muito problema aqui de gatilho de ninho, eles gritavam muito, vocalizavam, né, querendo entrar em casa para fazer ninho, e eu não sabia o que fazer. E a doutora, assim, praticamente ela pega na nossa mão, sabe? Ela orienta em tudo, em todo o caminho, e eu tenho seguido tudo que ela, né, tem me orientado, ajuste na rotina do sono deles, e mudou completamente, assim, eu posso ver nítida mudança, sabe, no bem-estar, na vida deles, essa questão de, né, eles estão bem mais tranquilos. Então outros, assim, sinceramente, foi a melhor coisa que eu fiz, que eu pude fazer por eles, assim, quem tem seus pequenos, que ama, que quer cuidar, não existe caminho melhor do que o curso, sabe? Fora os amigos que a gente faz, né, na comunidade, e assim, um ajudando o outro, um incentivando o outro, é muito legal, maravilhoso fazer parte do curso. Então, quem ama, quem quer fazer o melhor pelos seus pequenos, não pensa duas vezes, porque é muito bom, vale muito a pena. O que mais me chamou a atenção no curso? Que eu acabei percebendo que eu vivia numa ilha isolada e que eu não sabia nada de passarinho. Então eu aprendi muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Então eu sou muito grata por tudo, né, doutora Camila, parabéns pelo trabalho, pela dedicação. E eu sou família Bird Academy e indico para todos que tenham citacídeos em casa, nós tutores, eu acho que é um aprendizado muito, muito, muito abrangente. Se você está pensando se é bom ou não o Bird Academy, eu digo, o valor monetário que a gente investe é pouco para o retorno que a gente tem. A doutora Camila realmente cuida da gente, carrega a gente na mão e os nossos aves. E a qualidade de vida deles é espetacular depois do Bird Academy. Então, se fosse me perguntar se eu recomendaria, recomendo super. Vale a pena? Vale sim, vale a pena, vale o bico, vale o psitacídeo inteiro. Vale cada vida preciosa que a gente tem e que a gente precisa cuidar.